eu desisti do marketing digital? Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu criei esse canal com esse intuito, embora eu vou dar outro segmento para ele. Mas antes disso, deixa eu contar por que eu desisti do marketing digital. Bom, eu entrei para o marketing digital, eu acho que como a maioria das pessoas que de alguma forma compraram algum tipo de curso de marketing digital, pensando em fazer disso a sua renda extra, porque sim, eu entrei no marketing digital pensando em fazer disso uma renda extra e não propriamente meu trabalho. E aí o que eu acabei percebendo? Eu caí em diversas, não vou falar ciladas, mas marketing mesmo, de cursos que ensinavam a vender cursos. Sim, essas eram as estratégias dos cursos aos quais eu adquiri. E não satisfeita, adquiri 2 cursos que ensinavam as mesmas coisas. E o que eu percebi, gente? Eu acabei me decepcionando muito com isso, porque de fato o marketing digital, se você quer levar isso a sério e viver realmente da internet como sua fonte de renda, você vai ter que se dedicar muito. Mesmo eu pensando em fazer como uma renda extra, aquilo exigia muito de mim, no sentido de estudar outras coisas, dedicar. Porque eu não estou falando que o marketing digital não funciona, mas estou falando que a forma como as que eu vi e dos cursos aos quais eu me coloquei, a gente acabava percebendo que aquilo ali não era muito real. Tanto que depois eu fui trabalhar dentro do grupo de uma produtora e eu acabei também vendo estratégias e percebendo coisas que não me fizeram eu me sentir bem dentro daquele ambiente do marketing digital, que realmente era apenas marketing e não de fato ter resultados que fossem tão significativos, sabe? Porque as pessoas mostravam ganhos e etc e tudo mais lá dentro do grupo, sim, todos os dias, mas não era algo que parecia ser constante como eles faziam a gente acreditar quando eles colocam para divulgar o curso e é que a gente acaba comprando. E algumas coisas que não iam de encontro com a minha ética e aquilo que eu acreditava. Então isso também foi me deixando bastante decepcionada e com a forma como aquilo estava sendo conduzido. E aí eu fui percebendo outras coisas que para mim não condiziam com o que eu realmente trago para minha vida, para minha filosofia de vida. Isso também mexeu um pouco com o meu psicológico e me fez desacreditar um pouco desse ambiente que era o marketing digital, de certa forma. Mas eu também aprendi muita coisa, né? E, inclusive, se você quiser fazer disso o seu trabalho, você vai ter que se dedicar bastante, você vai ter que estudar muito, principalmente se você vai para o Google Ads, se você vai, sei lá, para o Facebook Ads, que é uma coisa que exige que você tenha estudo e se dedique de fato, né? Porque realmente dá dinheiro sim, mas eu percebi que também, como todo o marketing, eu estava me deixando ser levada pela ideia de que, sabe, você constrói ali a sua liberdade financeira, a sua liberdade geográfica, de estar e trabalhar de onde você quiser, com o seu celular e etc. E não que não seja verdade, mas eu acho que a gente acaba comprando isso como um único meio de vivenciar a sua vida e realizar tudo isso. E de alguma forma eu me vi tentando estar nesse mundo, só que eu acabei percebendo que de certa forma algumas coisas que eu fui vendo ali me fizeram desencantar um pouco com essa ideia e de fato não condizia com o que eu queria fazer, com o que de fato eu realmente estava me sentindo vontade para fazer, sabe? Para esse meio me fez perceber muita coisa e principalmente sobre mim mesma, né? E principalmente sobre reconhecer aquilo que é realmente a gente quer pra gente ou que de fato estão inserindo, né? Que é para nós. Por exemplo, eu fui para o Google Ads, fui para a Bing Ads e todos esses cursos também, de uma certa forma, eles tinham muitas marketing envolvido e coisas que não eram amplamente divulgadas, obviamente nem seria possível, porque se fosse, a gente nem sequer tinha comprado tantos cursos aí. O marketing, ele tem essa estratégia e eu vi de perto isso e eu acabei que me frustrando, né, nesse meio e também acabei me percebendo, né, de fato, o que eu realmente queria para mim. E o marketing foi uma das coisas que mexeu um pouco com o meu psicológico, mas ao mesmo tempo me fortaleceu para entender o que de fato eu realmente queria construir na internet. O processo que a gente passa é um aprendizado para muita gente. Eu conheci muita gente legal no marketing também. Eu
Eu conheci uma amiga também que se sentiu extremamente frustrada nessa área, tanto que hoje ela também nem tá mais, mas eu conheço muita gente que deu muito certo no Google, deu muito certo na Bing. Hoje em dia as contas estão sendo cada vez mais exigente, né, tanto do Google quanto da Bing, mas ainda existe oportunidade nesse mercado, que eu percebi, ainda existe, desde que você se dedique bastante. Tanto que hoje os pequenos cursos, eles já não existem mais tanto quanto antes de, aprenda marketing digital do zero, sei lá das contas, né, porque realmente se tornou um espaço onde as pessoas ou se profissionalizam ou não tem espaço para amador. Então, foi por isso que eu desisti do marketing. Eu percebi que o marketing não era para mim, e não porque ele, de fato, de alguma forma não funcione, porque da forma dos cursos que eu comprei não funciona. Mas se você for no Google Ads, Facebook Ads e colocar realmente um processo de foco intenso, vai ver aí resultados a longo prazo, obviamente. E é isso, gente. Esse foi o meu processo de aprendizado. Não deu certo pra mim, não funcionou pra mim, porque finalmente eu me descobri e vi que não era o que eu queria, e tá tudo bem a gente se encontrar, e tá tudo bem a gente se perder às vezes. Então os meus vídeos vão ser exatamente sobre isso. Se você tem interesse nisso também, nesses assuntos, continue por aqui, que é o que a gente vai compartilhar aqui. Eu vou desenvolver muito mais nos próximos vídeos, como esse desenrolar, né, de se encontrar, de me encontrar e de perceber como é que o marketing funcionava. Esses serão os próximos vídeos do canal, mas eu agradeço que você esteja aqui comigo até agora, até o momento, e tenha assistido esse vídeo. E se ressoou com você, seja muito bem-vindo e até os nossos próximos vídeos, e muito boa sorte para você que ainda pretende continuar no marketing digital. Tchau, tchau!